Olá, amigos da Associação Espírita Caridade. Sejamos todos muito bem-vindos a essa exposição doutrinária transmitida pela nossa página no Facebook e também pelo canal no YouTube Amigos da Caridade, onde ficam todos os nossos trabalhos, ficam armazenados nesse canal e podem ser acessados a qualquer tempo. Para hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre a sentença de Jesus quando diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas palavras estão no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 8, também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 9, e no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 9. Então, Jesus dizia isso sempre após um ensinamento importante para sublinhar, para salientar que nós deveríamos aproveitar aquela oportunidade. Imaginemos nós que hoje, avaliando os ensinos que Jesus nos deixou, ficamos encantados e temos que estudar muito sobre cada palavra, cada frase que ele nos deixava, porque sempre eram ensinamentos de grande profundidade. Qualquer um de nós que diga: quem tem ouvidos de ouvir, ouça, não vamos dar muita importância, mas Jesus tinha uma profundidade nesse ensinamento. O que será que ele queria nos dizer com isso? Então, nosso tema para hoje é justamente sobre saber ouvir. O que Jesus quis nos dizer com quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Não é uma frase superficial, dita boca fora, porque Jesus não dizia nada sem ter um ensinamento por trás. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre as coisas que nós ouvimos. O que nós ouvimos? Isso é uma escolha que nós fazemos. Como vivemos em um plano de provas e expiações, fica um pouquinho difícil nós fugirmos daqueles conteúdos menos edificantes. Quando nós saímos, encontramos com amigos, ambiente de trabalho, nós ouvimos muito reclamações, queixas, maledicências. E por mais que nós tentemos não participar dessas conversações, as pessoas insistem em nos colocar nessas conversações. E por vezes nós temos que ser aquele que traça um novo assunto, uma coisa mais nobre, aqueles que cortam as fofocas, as maledicências, as boatarias. Nas próprias mídias que nós temos acesso, temos muitas notícias trágicas, tragédias, agora se fala muito em fake news, e até mesmo coisas menos edificantes, até mesmo o bullying digital, e nós podemos selecionar as coisas que nós ouvimos, porque tudo que nós ouvimos, assistimos, nós nos conectamos naquela vibração. E ao mesmo tempo que hoje, que estamos vivendo um isolamento social, nós temos muitas coisas prejudiciais, nós temos também conteúdos bons. Nós temos ferramentas da doutrina, temos lives a todo momento edificantes, temos muito conteúdo bom, apenas precisamos selecionar alguns aplicativos de meditação, cursos, para que nós aprimoremos os nossos saberes intelectuais, estão sendo oferecidos nesse período de isolamento social, até mesmo de forma gratuita. Então, nós podemos e devemos fazer esse exercício de ouvir melhor na seleção dos conteúdos. E também pensarmos quem nós ouvimos, a quem nós damos ouvidos. Podemos imaginar que todas as leis divinas estão impressas na nossa consciência. Nós estamos ouvindo a nossa consciência? Nós estamos ouvindo aqueles bons conselhos de amigos que querem o nosso bem? Nós temos que lembrar sempre daquele ensinamento: não creiais em todos os espíritos, mas antes ver se eles são de Deus, para que nós não sejamos aqueles que saem acreditando no que nos é mais cômodo, no que nos é
mais prático, no que nos serve aos nossos interesses. Então, nós devemos ouvir aqueles que são de Deus, a nossa consciência. E como nós ouvimos? A questão de como nós ouvimos, nós temos que submeter tudo que nós ouvimos a um filtro. Nós temos que submeter a esse filtro para selecionar o que nos serve, como nós vamos reagir a isso que nós estamos ouvindo. Se alguém nos traz um fato sobre uma terceira pessoa, um fato muito espetacular, como que nós vamos reagir a isso? Ou se alguém nos traz alguma coisa que nos diz respeito e que não é edificante, alguém que está chamando atenção para alguma coisa que tenhamos feito, alguma atitude nossa que não seja bem vista, que não esteja sendo bem aceita, como que nós vamos reagir a isso? Ninguém gosta de ser criticado, de ser chamado a atenção, mas por vezes nós temos que parar e refletir se aquilo procede, se nós estamos realmente tendo aquelas atitudes ali que estão sendo criticadas. E como nós vamos reagir a isso? Com revolta? Nós vamos querer justificar dizendo, eu faço, mas fulano faz pior ainda. Então, qual é a vibração que nós estamos emitindo? Estamos nos revoltando? Que reação é essa? O que estamos sentindo? Porque o que nós sentimos, nós vamos emitir aquela vibração correspondente. E por vezes são aquelas pessoas que não são muito próximas, que não são tão amigas nossas, é que têm a coragem de falar as verdades, que precisamos ouvir para podermos então trabalhar aquelas questões. Aqueles mais amorosos, mais próximos, por vezes não têm essa coragem de nos apontar esses, podemos chamar de defeitos ou questões a serem trabalhadas. Então, a partir do momento que nós temos uma reação mais madura, de verificarmos se nós temos realmente, se nós realmente deixamos motivo para essa queixa ou para esse comentário, se fizemos essa verificação e concluímos que não é verdadeira, que não procede, então nós também não temos que pensar em termos uma reação radioativa ou vingativa, ou de raiva, ou de melindre, mas uma reação mais suave, mais neutra, por vezes até uma oportunidade de exercitarmos o perdão. Sobre isso, nós podemos buscar lá em Palavras de Vida Eterna, esse livro que Chico Xavier psicografou pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 72, Ouvidos. Então, Emmanuel nos traz assim, que ouvidos, toda gente os possui. Todos nós temos ouvidos. E ele não está falando de apenas ter os ouvidos, porque Jesus disse, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, aqui Emmanuel está dizendo, todo mundo tem ouvidos. Será que nós temos os ouvidos de ouvir? Então, Emmanuel diz, achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Então, hoje em dia, nós temos muitas pessoas ansiosas em falar e as pessoas não estão com vontade de ouvir, não têm paciência de ouvir, não têm tempo. A modernidade consome muito tempo com esses dispositivos de internet, essas redes sociais. Nós pegamos o smartphone, vamos dar ali uma olhadinha, quando vê, passou 1h, 40 minutos, porque toma muito tempo, nos distrai muito e acaba sobrando pouco tempo para aquelas conversas que antigamente haviam as rodas de chimarrão, as pessoas se encontravam para conversar. Hoje em dia, as pessoas estão falando e não tem ninguém ouvindo. Então, Emmanuel fala, ouvidos que apenas registram sons. Estamos só passando, entrando numa orelha e saindo na outra. Nós registramos aquele som, mas não estamos prestando atenção. Nós não estamos ali com a nossa presença plena.
E tem mais, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Então, quando olhamos a televisão, o que tem lá? Muitos programas de fofocas, temos muitos programas sensacionalistas que falam sobre crimes. Claro que é importante nós acompanharmos os acontecimentos do planeta, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, as notícias que acontecem. É importante acompanharmos o que a administração pública está fazendo, mas uma coisa é nós acompanharmos a notícia, outra coisa é nós ficarmos degustando aquelas tragédias, os crimes, aqueles programas violentos, porque isso causa uma perturbação, causa até mesmo uma depressão. E os ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Então, são coisas que não edificam, que não agregam, mas que, por vezes, nós gostamos de ouvir e queremos ainda sair falando, espalhando para os outros. Por vezes, alguma coisa que causou um grande transtorno em uma família, alguma coisa que tenha acontecido dentro de uma família e, por ser uma família mais conhecida, ficam todos comentando, como é o caso de alguns artistas, pessoas famosas, ou pessoas que conhecemos mesmo, que acontecem fatos tristes e todos querem sair comentando, como se aquilo fosse uma coisa boa de sair espalhando. Ouvidos de propostas inferiores. Então, aquele que é o verdadeiro cristão, que está realmente tentando se melhorar, ele não vai ter ouvidos para propostas inferiores. Por mais que pareça tentadora, por mais que pareça que vá agregar alguma coisa a essa vida material, o verdadeiro cristão que já compreendeu que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, ele não vai nem registrar, ele não vai nem ouvir, ele não vai ter interesse por propostas de inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção, aqueles ouvidos que têm ali uma educação, uma cortesia, bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa fala, mas ele não está realmente com aquela presença plena, não está dando atenção de coração. Ouvidos de festa, aquele que é o parceiro, que é o amigo, só para os momentos lúdicos. Ouvidos de mexericos, que é o que já comentamos, né, da maledicência, da fofoca, da boataria. Ouvidos de pessimismo. Algumas pessoas têm uma atração pelas situações tristes e ruins, se interessa, parece que está sempre presente nessas situações. Então, isso é uma coisa que nós temos que trabalhar em nós. Não temos que ter essa atração pelo pessimismo, cultivarmos o pessimismo. Tenhamos uma atitude positiva, otimista, porque vamos estar vibrando mais alto e vamos estar atraindo coisas melhores. Ouvidos de colar as paredes. Aquele ouvido que está preocupado em ouvir o que não lhe diz respeito. Ouvidos de complicar. Algumas pessoas que estão sempre querendo complicar. Você pisa em ovos quando vai conversar com essa pessoa, porque já sabe que ela vai ter sempre um argumento, uma objeção. São pessoas complicadas de se conviver. E Emmanuel finaliza dizendo assim: se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Ou seja, quando escutarmos alguma coisa, vamos ver o que aquilo nos traz, vamos refletir, ponderar e vamos devolver somente o auxílio fraternal e vamos registrar para nós somente aquilo que vai nos fazer crescer e nos engrandecer e edificar. Quando nós falamos em ouvir, a quem ouvimos, como ouvimos,
nós lembramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que diz assim: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No item 9, as instruções dos Espíritos fala sobre a caridade material e a caridade moral. Então vem um texto do Espírito Protetor, que ele já começa falando assim: amemo-nos uns aos outros e façamos ao próximo o que quereríamos que eles nos fizessem. Toda religião, toda moral estão encerradas nesses dois princípios. E que se nós fizéssemos isso, seríamos já espíritos perfeitos. Então, o ouvir, ele é uma caridade moral. A caridade material, que é aquela que nós doamos o que temos, doamos o alimento, doamos o cobertor para quem tem frio, o medicamento para quem adoece e não tem condições de se tratar, um óculos para quem não vê, quem está com alguma deficiência, doamos o alimento, a medicação, a roupa, o agasalho, um local para dormir. Então, esse é um bem muito necessário porque vivemos em um plano material. E não adianta nós querermos chegar e falar sobre Jesus para uma pessoa que está com a barriga doendo de fome, com o estômago roncando de fome. A pessoa não vai conseguir refletir sobre esses ensinamentos, porque a necessidade fundamental que ela tem, básica ali, é aquela fome. Então, a caridade material é importante e todos nós temos sempre um pouquinho. Se nós temos um pãozinho, nós podemos dividi-lo com alguém. Então, a caridade material que estamos aqui salientando, por vezes a gente acha que, não, mas eu vou dar, eu só tenho R$5, eu só tenho R$2, eu só tenho umas moedinhas. Aquele que está precisando, por vezes, uma moedinha já dá para comprar um pãozinho. Então, nós temos que oferecer o que nós temos de coração, mas é aquele que não tem nem para si mesmo. Aí vem a caridade moral, que não custa nada e que é muito mais difícil de ser praticada. Muito mais difícil por quê? Porque ela vai demandar o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. Porque a caridade material, se eu tiver recursos materiais, eu vou lá, faço uma compra, entrego e vou para minha praia, vou para o meu futebol, vou para o meu sofá assistir minha série, qualquer coisa. E está feita a minha caridade. Mas a caridade moral é aquela que nós damos do que somos. É aquela que nós vamos dar atenção, dar afeto, vamos ouvir alguém falar. E hoje o nosso tema é esse, é sobre o ouvir. Então o Espírito Protetor lá no Evangelho vai nos dizer: a caridade moral consiste em vocês se suportarem uns aos outros, e isto é o que vocês menos fazem nesse mundo inferior, onde por esse momento estão encarnados. Então, quando diz suportarem uns aos outros, podemos entender o suportar de tolerar. Nós mal conseguimos tolerar uns aos outros, é o que o Espírito Protetor está dizendo. Jesus foi mais além, ele dizia que nós teríamos que amar-nos uns aos outros. Porém, isso é um pouquinho mais adiante, nós temos ainda que evoluir. É como se disséssemos para uma criança que está no ensino fundamental: olha, você tem que estudar muito, ler bastante, porque você vai ser um médico. Sim, ele vai, mas não no outro dia. Ele vai ser um médico depois que ele passar por esses estágios educativos. E quando Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, e também Jesus dizia que nós devemos amar os nossos inimigos, ele está falando de uma perfeição que nós vamos alcançar.
Estamos destinados a essa perfeição relativa. Mas aqui nós estamos indo até onde nós conseguimos hoje. Hoje nós temos condições nesse plano inferior, que é o que o espírito protetor está dizendo, de suportarmos uns aos outros. Esse suportar pode ser também no sentido de dar suporte, de auxiliar. Não somente tolerar, mas dar esse suporte. Então, ajudarmos uns aos outros. E ele diz, há um grande mérito em saber calar para deixar falar um mais tolo que vocês. Isso é uma forma de caridade. Então, se nós estamos ouvindo alguém falando sobre uma coisa que nós conhecemos muito melhor que essa pessoa, mas humildemente nos calamos e o deixamos falar, é uma forma de caridade. Ao invés de nós sairmos atropelando a pessoa e dizendo, não, você está falando de uma coisa que eu domino, e eu digo que é dessa forma. Aí nós estamos deixando o nosso orgulho falar mais alto. E ele continua, fazer-se de surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca habituada a caçoar. Quando alguém que costuma fazer brincadeiras e deboches, e nós ficamos quietos, não respondemos à altura. Alguns vão dizer, é um covarde, é um fraco, ou outras palavras ainda. Mas não, essa é a verdadeira força, é uma caridade, porque nós vamos estar dando ali um exemplo de um comportamento mais maduro, mais caridoso. E ele continua, não ver o sorriso de desdém com que vocês são recebidos por pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores, quando em verdade na vida espiritual, que é a única vida real, estão às vezes bem abaixo de vocês. Isso é o espírito protetor falando para nós, espíritos encarnados. Quando alguém nos dá aquela carinha de desdém, faz pouco caso, nos trata como inferiores e nós não nos ofendemos. Porque o verdadeiro cristão, aquele que tenta ser espírita, que se esforça para conhecer a doutrina, ele já tem esse conhecimento da vida espiritual e ele já não se importa mais, já não se ofende, não se melindra tão facilmente. Continuando nessas atitudes, vocês têm um mérito que não é o da humildade, mas o da caridade. Porque não observar os erros dos outros e nem ressentir-se com eles, essa é a caridade moral. Mas ele faz uma observação, esse espírito iluminado que nos traz essa mensagem. Ele diz que essa caridade não deve impedir que se pratique a caridade material, porque a caridade material é aquela que é básica, aquela que dói, aquela que nós não podemos deixar de fazer, que é urgente. Porém, nós podemos auxiliar com as duas maneiras. A cada pessoa que vem pedir o nosso auxílio, ao invés de apenas entregar aquele objeto de que ela necessita, nós podemos dar ali aquele sorriso cheio de compaixão, aquela palavra amiga que por vezes são poucos segundos, mas aquele olhar que olha dentro do olho. Por vezes nós desviamos o olhar do rosto dessas pessoas, que era para não nos perturbarmos, não nos apiedarmos, nós fugimos de enxergar essas realidades porque sabemos que vai nos apiedar e que teremos que fazer alguma coisa a respeito disso. Então, quando nós formos entrar em contato com essas pessoas, dar um olhar amoroso, com compaixão, uma palavra amiga, sermos afetuosos, estaremos assim praticando a caridade moral e material ao mesmo tempo. Então, nós podemos fazer essa caridade por pensamentos, uma prece, uma boa vibração, bons sentimentos, por palavras,
Às vezes nós que estudamos tanto a doutrina espírita, quando alguém vem conversar conosco, nós temos tanto a dizer, tanto a acrescentar para essas pessoas que talvez ainda não tenham esse mínimo conhecimento que nós já alcançamos, de dar uma palavra consoladora e edificante, por ações. Então, em pensamentos nós podemos orar pelos pobres abandonados, por todos aqueles que perderam um ente querido. Sempre podemos fazer essa prece, essa vibração, que essa é uma caridade. No livro Opinião Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e André Luiz, tem lá no capítulo 38, Saber Ouvir. E ele fala assim: tumulto e vozerio nos atritos humanos pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. Ou seja, esse livro já foi psicografado há várias décadas e nós verificamos que parece que foi escrito para esse momento, porque ele fala em tumulto e vozerio. Isso não é um tumulto e um vozerio físico, mas nos atritos humanos podemos entender isso como uma agitação mental. As pessoas hoje têm um excesso de pensamentos, uma agitação mental, fazem uma coisa, fazem outra coisa, e quando estão parados, procuram uma mídia para assistir, para tomar aquele tempo ali ocupado, e não há uma paz interior, não há uma harmonia. As pessoas já não estão tendo aquela conversação afetuosa, mesmo com os seus familiares. Nós vemos familiares que estão convivendo dentro de uma residência e que não têm longas conversações, não têm um período de convivência dentro dos seus lares, onde não estão preocupados com o telefone, com o computador, com a programação. Esses momentos que são tão valiosos, em que nós não pensamos em mais nada, a não ser em estarmos ali convivendo com aquelas pessoas. Então essa é uma caridade de saber ouvir, e quando se encontram, todos querem falar e ninguém quer ouvir. Então, Emmanuel e André Luiz dizem assim: são muitos os que cambaleiam, desorientados, à míngua de tolerância que os ouçam. Ou seja, as pessoas estão agitadas, desorientadas, perdidas, precisando muito de alguém que os ouça, porque quando nós falamos, nós tiramos um peso. Quando nós desabafamos sobre as nossas angústias, sobre o que nos perturba, é como se nós botássemos tudo aquilo para fora e nos sentimos mais leves. Convém, no entanto, frisar que palavras não lhe escasseiam, ou seja, todo mundo tem muita necessidade de falar. O que falta-lhes é o silêncio de um coração amigo, com bastante amor para ungir-lhes a alma no bálsamo da compreensão. E por esse motivo desfalecem na luta a feição do motor que se desajusta sem óleo. O motor que está bem lubrificado, ele trabalha bem direitinho e por muito tempo. Aonde ele não estiver lubrificado, ele começa a ter um desgaste e já vai ter uma durabilidade bem menor, dando um defeito. Então, a pessoa que não consegue um coração amigo, vejamos bem, ele não fala de ouvidos amigos, ele fala de coração amigo, porque não adianta você ficar ouvindo sem estar ali, ouvindo só de um ouvido, saindo pelo outro. Mas é esse coração amigo que tenha amor para realmente acolher essa pessoa que tanto precisa falar.
Muitos de nós estão fazendo, quem tem condições, terapia com psicólogos, profissionais que estudam os sentimentos humanos, essas problemáticas, porque precisam falar e não encontram esse coração amigo. Então, aqueles que podem procuram essa ajuda profissional, que é maravilhosa. E aqueles que não conseguem, aqueles que não procuram porque acham que não é válida a tentativa ou que não tem condições, acabam desfalecendo na luta, podendo entrar numa depressão, num problema mais grave. Então, a seguinte mensagem: desdobras a mesa. Desdobrar a mesa no sentido de abrir mais lugares à mesa para uma refeição. Ergues abrigo seguro, no sentido de abrigar, de dar um telhado para a pessoa se abrigar. Repartes a veste, né? Dividimos as nossas roupas. Esvazias a bolsa atendendo aos que necessitam. Aqui falando sobre a caridade material, que é aquela que nós estamos mais acostumados a fazer, que é a mais fácil de fazer e é a que nós pensamos. Quando pensamos em caridade, pensamos primeiramente na caridade material, porque é o que nós mais enxergamos. E ele diz assim: você que faz isso, cede também o donativo da atenção aos angustiados, para que se lhes descongestione o trânsito das ideias infelizes nas veredas da alma. Palavras bonitas que estão dizendo de uma forma mais simples: ouça, cede os teus ouvidos, a tua atenção a essas pessoas angustiadas, que por vezes somos nós, para que lhes descongestione o trânsito das ideias, para que a pessoa se alivie. Porque quando a gente fala, a gente alivia. Por vezes nós temos alguma coisa para falar com alguém e ficamos ensaiando em casa como que vamos falar. Eu vou falar para fulano assim, 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 assim. Daqui a pouco fulano chega ali, você já nem fala mais, porque já aliviou, já botou para fora. Só de fazer o exercício já deu aquela aliviada, já não precisa mais falar. Seguindo adiante, para que lhes prestes, entanto, o amparo devido, não mostres o ar distante dos que não querem se incomodar, e nem digas a frase clássica: pior aconteceu comigo, com a qual muitas vezes, a pretexto de ajudar, apenas alardeamos egocentrismo à frente dos outros, sem perceber que estamos a esmagá-lo. É a pior coisa que podemos fazer. Alguém vem, nos traz um problema, e a gente, ao invés de abrir o coração, receber, acolher essa pessoa com compaixão, nós vamos lá e já cortamos. Não, mas isso aí não é nada. Comigo aconteceu bem pior. Comigo aconteceu assim, assim, assim. Cada um de nós tem uma experiência, uma vivência e uma capacidade de lidar com os problemas. É possível que o nosso problema tenha sido realmente muito pior, mas cada um tem uma forma de lidar e de receber os desafios da vida. E por vezes aquele amigo ali, aquele que se apresenta, ele não tem a mesma estrutura que nós para lidarmos. Nós não temos como julgar o tamanho do problema que a pessoa está enfrentando. Não podemos comparar com a nossa situação, nem julgar se é pior, se é melhor. Cada um tem a sua forma de ver. E nós não temos que comparar e nem dar essa resposta, porque nós temos ali só que ouvir. Somente ouvir, para não humilhar, não esmagar essa pessoa. Porque não é caridoso nós querermos dizer para ele: isso aí não tem importância, a pessoa está sofrendo. E nós estamos dizendo: não, isso aí não é nada. Imaginemos nós que por vezes estamos também com um problema que para nós é gigante. O nosso benfeitor lá do outro lado está dizendo: isso aí não é nada. Nós também temos as nossas limitações. Então essa é uma dica muito importante dos nossos amigos André Luiz e Emmanuel. É possível
conforme eles falam, que os teus problemas sejam realmente maiores. Entretanto, na terra, ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. E aí eles nos dizem: desce, pois, do alto nível de suas dores, minorando aquelas que te pareçam mais simples. A próxima orientação que eles nos trazem: deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncie respostas tocadas de superioridade ou aspereza. Todavia, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. Por vezes a pessoa vem num momento que nós não temos muito tempo disponível. Mas aí nós pensamos: será que eu não posso dedicar esse tempo mesmo? Será que eu não posso dar um jeitinho, me atrasar por outro compromisso? Por vezes queremos ir para casa, estamos cansados. Mas é importante que nós deixemos, por vezes aquela pessoa precisa muito daquele momento. Isso é caridade. Isso é ser cristão. Então, se nós pudermos ouvir calmamente, sem pressa, sem ficar dando respostas assim, parece que estamos cortando. Tá. Tentando cortar, tentando apressar a pessoa para que fale rápido. Aquele ali é um momento que a pessoa está desaguando as suas dores. É tão importante para essa pessoa. Por vezes a pessoa está se expondo, está sendo difícil para ela expor os seus sentimentos, os seus problemas. Ela está se despindo para nós, porque realmente ela precisa muito. Então nós somos muito egoístas se quisermos que ela fale rapidinho para podermos ir embora, ou se não podemos deixar de fazer alguma outra coisa. Aquele momento ali tem que ser visto com seriedade. Quando alguém confia em nós para despir-se das suas vergonhas e nos abre o seu coração, nós podemos estar ali sendo instrumentos de um alívio que poderia evitar uma doença física até mesmo grave. Porque quando nós sentimos essas angústias e não conseguimos exteriorizar, essas angústias vão criando chagas no nosso perispírito e elas acabam como o nosso corpo físico é uma esponja, o nosso corpo físico vai absorvendo essas chagas, esses nódulos de energia ruim e vão se transformando em complicações físicas. Vejamos a importância de auxiliarmos todos os nossos irmãozinhos que precisam desabafar. E nós também temos que trabalhar essas questões em nós. Todos nós temos angústias, por vezes não sabemos como nos livrar delas. Temos muitas ferramentas, a doutrina nos auxilia muito, através das leituras, através das preces, do Evangelho do Lar, que nós sempre temos que fazer todas as semanas, mas que em casos muito angustiantes podemos fazer vários dias na semana, até mesmo todos os dias, a nossa água fluidificada, que tanto nos auxilia. Então, ouçamos os nossos companheiros e se tivermos uma palavra amiga, usemos esse tempinho com gentileza e amor. Geralmente os que te procuram entendimento para descarregar as agonias da alma conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos carregam nos ombros. Rogam-te apenas uma pequenina parcela de energia que lhes assegurem mais alguns passos caminho adiante. Ou seja, as pessoas não estão querendo que você resolva o problema delas, né? Como diz aqui o nosso livrinho, aprendamos a ouvir para auxiliar sem a presunção de resolver. Nós não vamos ter as respostas para todos os problemas e nem temos que achar que devemos. Nós ali estamos para ouvir com atenção, com compaixão. Se tivermos uma palavra da doutrina, uma palavra amiga,
edificante, que vai acrescentar, que vai auxiliar, uma palavra de estímulo, de coragem, sim, utilizemos, mas não nos sintamos na obrigação de ter uma resposta e, por vezes, nem mesmo uma opinião, porque em algumas situações a nossa opinião pode influenciar uma resolução de uma situação que nós não sabemos ainda, não sabemos bem como deveria ser. Então, tomemos cuidado para não darmos as nossas opiniões pessoais que não tenhamos certeza da situação toda. Nós damos sempre aquele estímulo à luz da doutrina espírita, falamos de Jesus, dos ensinamentos que Kardec nos traz, damos consolo, damos coragem. Lembremos que Jesus, quando estava carregando a sua cruz, ele caía e aí eles batiam nele, ele levantava. E teve um momento que Jesus já não tinha mais força, quando ele caiu. E aí veio o Cirineu. E o Cirineu ajudou Jesus a levantar aquela cruz e ajudou ele a carregar alguns metros. Ou seja, aí temos um exemplo que cada um é responsável por se desvencilhar, por se ajustar com as suas experiências, de acordo com as suas obras, com o seu planejamento reencarnatório. Porém, nós sempre poderemos fazer o papel do Cirineu, que vai ali e ajuda, como diz aqui, né? Esses irmãos que vêm desabafar conosco, eles apenas rogam uma parcela de energia para dar mais alguns passos no caminho. Então, a gente vai lá, dá um apoio, a pessoa se reanima, vai mais um pouco. Daqui a pouco a pessoa está com a bateria baixa, está desanimada, a gente vai lá, dá mais uma injetada de ânimo, dá mais um apoio, a pessoa caminha mais um pouquinho e assim vai. E quando nós observamos os ensinamentos de Jesus, nós lembramos que ele nunca dizia que ia resolver os nossos problemas. Ele dizia: vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não dizia que vou resolver seu problema, vou curar seu problema, vem a mim que eu vou resolver seu problema. Não, ele dizia: vinde a mim que eu vos aliviarei. Então, nós, toda vez que fazemos uma prece, né, nós nos aliviamos, angariamos forças para as nossas provações, para vivermos e enfrentarmos as situações que temos que enfrentar. Então, ninguém vem para um planeta de provas e expiações como nós vivemos hoje na Terra, na condição de espíritos imperfeitos, sem passar por nenhum desafio, por nenhum aprendizado, por situações desafiadoras que necessitam de coragem, nas quais nós vamos passar por situações por vezes não tão felizes. Aqui nós vamos aprender a lidar com os nossos defeitos, vamos ser colocados em situações onde vamos ser obrigados, compelidos a desenvolver virtudes que ainda não temos. E essas situações todas exigem trabalho e esforço. E Jesus sempre nos aliviando, porque essas ferramentas, elas são muito simples, são tão simples que a gente nem tem, por vezes, crédito. Por vezes a gente fala para as pessoas: oi, faça uma prece. Quando você se sentir assim, faça uma prece. E algumas pessoas não têm a noção do poder da prece, do poder que é fazer uma leitura e uma prece onde nós levantamos todas as nossas anteninhas e conectamos com o alto, com as boas vibrações e recebemos toda a inspiração. Claro que estamos falando aqui de uma prece com todo o nosso coração, com sentimento. Nós recebemos a inspiração. Se estivermos angustiados, nós recebemos o alívio
nós nos sentimos leves. E quando fizemos uma prece em benefício de outros, essas boas vibrações chegam até essas pessoas e levam também esses fluidos balsamizantes que confortam, que aliviam. Então, utilizemos esses recursos que estão à nossa disposição, a prece, o Evangelho no lar, que possamos, nesse momento em que estamos isolados socialmente, as casas espíritas e outros locais de auxílio que não estão recebendo público, mas que nós estamos tendo a oportunidade de levar até a nossa casa. Nós podemos agora levar o Centro Espírita para dentro da nossa casa através das palestras online, dos estudos online. A Associação Espírita Caridade continua tendo os estudos de CIED, de ESD, a evangelização, e temos também para todos aqueles que precisem, que estejam fragilizados, nós temos o atendimento fraterno que está sendo agendado, onde as pessoas podem vir conversar uma a uma, com todas as medidas de segurança, falar sobre suas angústias, sobre suas dúvidas, sobre seus medos, expor seus sentimentos, e sempre temos nosso trabalho de preces e radiações para todos aqueles que quiserem passar o seu nome para nós, mas que todos possamos fazer as nossas preces, a nossa conversa com Jesus, a nossa conversa com os nossos benfeitores, que estejamos nós conectados com essa doutrina, que possamos consumir mais conteúdo edificante, escolhermos melhor para onde nós vamos voltar os nossos ouvidos, os nossos olhos, que possamos filtrar tudo aquilo que chega através dos nossos sentidos, nos conectando com coisas que vão nos agregar e nos fazer bem, nos fazer sentirmos melhor, porque não precisamos ficarmos assistindo conteúdos que vão nos deprimir, nos trazer mais angústias e mais preocupações. Nós já sabemos que há muita dor no mundo e nós oremos por todos e façamos a caridade que esteja ao nosso alcance, mas que possamos também nos conectar com o alto, com os bons conteúdos para compreendermos melhor quem somos, de onde viemos e para onde vamos, que a doutrina espírita nos explica, nos esclarece e nos mostra o porquê que passamos por essas situações. Que possamos então permanecer com essa harmonia, sempre com os nossos ouvidos ligados em Jesus, tenhamos os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, o coração para amar. Fiquemos todos em muita paz.